hoje, na reapresentação, o que eu pude apurar de informação, muitos jogadores desgastados, um deles, Varela. E por que eu estou citando Varela? Primeiro, ele vem fazendo bons jogos. Eu avisei a vocês, vamos com calma com Varela, vamos dar uma chance para ele. Ele ainda não teve muitas oportunidades. Está tendo oportunidade com o Tite, está abraçando a oportunidade e está indo muito bem. Só que ele está extremamente desgastado fisicamente. Está muito cansado. Não será surpresa se ele for poupado no jogo de domingo contra o Atlético Goianiense fora de casa. E aí entra o problema. Olha o planejamento do Flamengo. Se ele for poupado, o Everton Araújo, que é volante de ofício e vem jogando, treinando inclusive também, na lateral direita, vai ter que fazer essa função. E a sequência que o Flamengo tem pela frente de jogo é uma sequência pesada. Pega o Atlético Goianiense agora fora de casa. Gente, o Atlético Goianiense não é um time bobo. Tá jogando bem, o pessoal lá de Goiânia me falou isso. Não é um time bobo, tem que abrir o olho. Depois pega o São Paulo em casa, Palmeiras fora de casa, Bolívar fora de casa e depois pega o Botafogo. É em casa, Maracanã, beleza, mas é um clássico regional. Falar em Botafogo, acabou de perder também a segunda consecutiva na Libertadores. Situação complicadíssima para o Alvinegro Carioca. Mas olha a sequência do Flamengo. É uma sequência extremamente dura. E o Tite tem que poupar agora mesmo, porque depois não tem como poupar não, cara. Depois não. São Paulo não pode poupar, Palmeiras não pode poupar, Bolívar não pode poupar e Botafogo também não pode poupar. Eu entendo aqueles que vão definir, contra o Botafogo. Não. E é por isso que o Flamengo tem um elenco recheado de jogadores, para dar ao Tite essa possibilidade de girar o elenco num determinado momento da temporada. E chegou o momento. Eu acho que contra o Atlético Goianiense ele pode poupar. Para mim foi um erro de estratégia, deveria ter poupado contra o Nova Iguaçu, mas agora dá tempo de corrigir, digamos assim, esse erro e poupar agora contra o Atlético Goianiense. Não pode ter nenhum risco de perder, por exemplo, um Varela, de perder, por exemplo, um Arrascaeta. Por que eu falo Varela? Porque ele é craque? Não, gente, porque não tem ninguém para substituí-lo. O Wesley está machucado. O Arrascaeta é um craque. Inclusive, fica aqui meu elogio ao Arrascaeta, fisicamente voando, leve, muito bem fisicamente. Eu tanto critiquei, agora eu tenho que elogiar. O Arrascaeta voltou a ser o Arrascaeta na parte física. Na parte técnica, ele nunca deixou de ser. Agora, fisicamente falando, está vivendo novamente um grande momento. E, pessoal, é o seguinte, como vocês sabem, o Flamengo, lá o Conselho Deliberativo do Flamengo, eles acataram, eles aceitaram a negociação com a Globo. Havia uns questionamentos acontecendo ali, entre questão de valores, o que o Conselho Deliberativo estava enxergando que o Flamengo ia ter um prejuízo com tudo isso. Só que não vai ser um prejuízo, mano. Não vai ser um prejuízo. E um desses membros do Conselho Deliberativo, na verdade ele é o presidente do Conselho de Administração, que é o Luiz Eduardo Batista. Ele sugeriu uma manobra internacional para o Flamengo arrecadar mais valores financeiros e o que ele vai receber da Globo. Porque o que acontece, pessoal? Qual que foi a parada? A Globo, ela deu uma enxugada na grade da programação dela. E com isso, ela está comprando menos jogos. Ela não vai comprar todos, porque ela não vai transmitir todos, porque a grade dela é curta. Ela não consegue transmitir todos os jogos, certo? E cada vez essa grade vai diminuindo mais e mais. Às vezes existem programações especiais que façam com que essa grade acaba se reduzindo. Você vai ter, por exemplo, a Copa América. A Copa América, mano, ele vai reduzir a grade. A Globo vai transmitir a Copa América. Isso fez com que ela reduzisse a encomenda de jogos de todos os clubes. Isso aconteceu com todo mundo. E aí, eventualmente, uma parcela menor de jogos, uma quantidade menor de dinheiro. Isso iria acontecer. A questão é que tem gente falando que é prejuízo disso e prejuízo daquilo. Mas aí, esse conselheiro aqui, ele deu uma ideia. Porque o que a Globo chegou em acordo com os times de futebol? A Globo chegou em acordo com os times de futebol em oferecer um sinal limpo. O que seria esse sinal limpo? Ele vai comprar os direitos, ela vai transmitir, e aí ela vai oferecer um sinal de transmissão para que esses clubes utilizem limpo, sem propaganda, sem chamada da Globo, sem nada, entendeu? Eles vão fornecer o sinal de transmissão. E com esse sinal de transmissão,
as equipes elas podem negociar a transmissão. O Batista vê que o Flamengo pode levantar uma boa quantia financeira ao vender esse sinal limpo da Globo para fora do Brasil. Isso porque o clube terá o sinal limpo para usar até mesmo na Flá TV, fora do país. Então, para pessoas que são torcedores do Flamengo e estão fora do país, existe a possibilidade do cara pagar uma assinatura de uma Flá TV Plus, né? Tá aqui, ó, Flá TV+, e eles assistirem esses jogos com o sinal limpo. E essa transmissão, a arrecadação dessa transmissão vai ser toda do time do Flamengo. Ah, Neto, e aí o cara pode colocar narração, pode colocar os patrocinadores dele? Sim, porque o sinal é limpo. O Flamengo vai ter direito de uso sobre o sinal limpo. Ó, na prática o Flamengo recebe o sinal limpo para exibir o Brasileirão para fora do Brasil e o próprio clube é quem pode negociar a venda dos direitos de transmissão. Por conta desse contrato, Batista projeta que o rubro-negro pode trazer novas receitas para diminuir e compensar a diminuição do valor fixo. E quando ele fala em valor fixo, pessoal, tem o valor ainda variável. Entendeu? Então quando o pessoal fala assim, os clubes vão ter prejuízo, não sabe, não dá para você dizer que vai ter prejuízo. Eles estão falando com base à projeção. Só que se dessa vez as pessoas consumirem mais, o clube ficar numa melhor colocação e atingir todas as variáveis ali que estão de bonificação, esses valores podem eventualmente aumentar também. E o próprio vice-presidente de marketing do Flamengo, ele falou que essa narrativa de menos 80 milhões, na verdade, é uma mentira. Ele falou com essas palavras mesmo, ó. Essa narrativa de que muitos da imprensa nas redes sociais bateram que o Flamengo vai perder 80 milhões, não vai. Ele não vai. Ele falou que existe a projeção positiva por parte ali do estudo do clube e, além disso, outros gaps que eles podem chegar e alcançar esse valor. Beleza? O que você acha disso, Neto? Cara, eu acho legal, porque se eu fosse um torcedor do Flamengo e estivesse fora do país, eu iria querer assistir os jogos. Eu iria querer a opção de assistir os jogos e talvez ter ali um streaming onde eu possa assistir em qualquer lugar, onde eu tenha essa flexibilidade, seja uma solução bem agradável. Neto, você acha que tem muitos brasileiros fora do país, morando lá, que torcem, que acompanham o futebol brasileiro? Eu acho. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou, até mais. Salve, salve, nação. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. O Flamengo se reapresentou nesta última quinta, visando a estreia do Campeonato Brasileiro, que se inicia neste domingo. O Flamengo agora está mudando o foco total para iniciar o campeonato mais importante do Brasil. E é importante falar que o Flamengo precisa iniciar com o pé direito. Lembramos que ano passado o nosso Mengão deixou escapar partidas que eram consideradas fáceis. E por isso o Flamengo não conseguiu vencer o Brasileirão, pois no final do campeonato o Flamengo ainda tinha possibilidade de encostar no Botafogo. Mas quem aproveitou a oportunidade foi o Palmeiras, que venceu praticamente todos os jogos naquele final de ano e conseguiu ser campeão do Brasileirão 2023. Então o Flamengo não pode desperdiçar outra oportunidade. Esse ano de 2024 é ano de pressão no Flamengo, porque em 2023 não venceu nada. Nesta quarta-feira, o Flamengo que enfrentou o time do Palestino ganhou de 2-0 e foi bastante elogiado pelo treinador do time rival. O treinador do Palestino se impressiona com os jogadores do Flamengo. Não dá para saber quem tem mais qualidade. De um lado, Everton Cebolinha. Do outro, Luiz Araújo. No segundo tempo, entra Bruno Henrique. As opções de Tite para as pontas deixaram o treinador Pablo Sanches do Palestino louco durante a partida contra o Flamengo no Maracanã nesta quarta-feira. O comandante do time chileno, derrotado por 2-0 na segunda rodada da Libertadores, elogiou o elenco rubro-negro, principalmente os atletas que jogam nas beiradas de campo. Eu via os dois extremos.
Luiz Araújo e Everton Cebolinha, me chamou muita atenção a qualidade dos passes. Depois saiu Araújo e entrou Bruno Henrique. E você não sabia quem tinha mais qualidade, impressionante, disse Pablo Sanches, em elogio ao elenco do Flamengo. A derrota estava nos planos do Palestino, afinal o Flamengo é considerado o grande favorito do Grupo E na Libertadores. Dessa forma, Pablo Sanches exaltou a grande atuação dos chilenos do Maracanã, principalmente no segundo tempo, mas lamentou a estreia com derrota diante do Bolívar por 4-0 em casa. Fomos competitivos diante de um rival muito qualificado. Tivemos situações de gol. Eu acredito que no primeiro tempo eles se sentiram cômodos e no segundo tempo eles se sentiram que estávamos para dar perigo. Faltou a eficácia. Recebemos um golpe muito duro no primeiro jogo. Hoje era um jogo perdível. Sabemos, não fomos capazes. O jogo contra o Bolívar nos golpeou muito, acrescentou o treinador do Palestino. Depois da vitória do Flamengo, o time de Tite assumiu provisoriamente a liderança, só que perdeu para o Bolívar nesta quinta-feira, né? O Bolívar venceu o Milionários por 3-2 e assumiu a liderança do Grupo E. Após 2 jogos da Libertadores em 8 dias, a competição terá uma pequena pausa. Portanto, o Flamengo volta a campo no torneio continental somente dia 24 de abril contra o Bolívar, na altitude de La Paz. Antes, porém, o rubro-negro fará 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro: Atlético Goianiense, São Paulo e Palmeiras. Veja esta sequência que o Flamengo tem dos 3 próximos jogos. Atlético Goianiense, que é difícil jogar em Goiânia. Todos nós sabemos a força do time goiano, por mais que tenha um elenco limitado, tenha um elenco que não é considerado um dos melhores do Brasil, mas sempre fizeram jogos difíceis quando enfrentou o Flamengo nos últimos anos. Logo em seguida temos São Paulo, né? O São Paulo, que não precisa nem dizer, equipe grande do futebol brasileiro, que é favorito a vencer o Brasileirão 2024, né? O time que vem sendo reformulado aí depois da saída de Dorival Júnior para a seleção brasileira. E tem qualidade sim, o Flamengo precisa abrir os olhos para não ser surpreendido. E o Palmeiras, né? Não precisa nem destacar as qualidades do Palmeiras. É o time que, junto com o Flamengo, tem conquistado os principais títulos aí do Brasil e do futebol sul-americano. E penso eu que, assim como o Flamengo também, tem um melhor elenco do futebol sul-americano. Então, são 3 jogos aí para colocar de vez moral entre os jogadores do Flamengo, ou para ter aquela oscilada que aconteceu em 2023 também, né? O Flamengo sempre ganhava jogos e perdia jogos e por isso não conquistou nada. Portanto, saberemos agora se o Flamengo está preparado ou não para uma disputa acirrada dessas competições. Então, esses jogos aí que o Flamengo tem, logo após esses 3 jogos do Brasileiro, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar, isso mesmo. O jogo vai ser na altitude, em La Paz. Jogo esse importante. Quem vencer vira líder do campeonato do grupo, não é isso? Se o Flamengo vencer, vai ser líder. E se o Bolívar vencer, se isola ainda mais na liderança, já que eles venceram ontem, né, e assumiu a liderança com 6 pontos. O Flamengo fica em segundo com 4. Portanto, esse jogo é um divisor de águas para saber se o nosso Mengão vai ou não terminar em primeiro do grupo. Então, tá vendo a importância do Flamengo? Se tivesse ganhado o primeiro jogo na estreia da Libertadores contra o Milionários, esses 2 pontos aí pode custar a liderança do grupo. Isso mesmo. Se o Bolívar continuar vencendo aí, né, porque nesse grupo são os 2 melhores times, Bolívar e Flamengo. Então, o Flamengo não era para ter desperdiçado a primeira oportunidade de vencer. E também era para ter goleado o Palestino neste jogo de quarta-feira. Porque o saldo de gols também pode ser um critério de desempate no final aí da primeira fase.
Então, isso é que a gente fala. Libertadores é complicado. Qualquer bobeira, qualquer deslize que você der em um campeonato de mata-mata é fatal, né? Você terminando em segundo, você tem a desvantagem de logo, nas oitavas de finais, ter que jogar a segunda partida fora. Foi o que aconteceu ano passado, que o Flamengo foi eliminado. Então é muito complicado. Vamos torcer que o Flamengo vença o Bolívar, assuma a liderança do grupo e fique mais aliviado aí durante os próximos jogos. Não tem outra alternativa a não ser vencer o Bolívar fora de casa. Já que perdeu a oportunidade de vencer um adversário fraco, agora vai ter que vencer um adversário forte. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a estreia da Libertadores? A estreia do Brasileirão, perdão? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.